A Bíblia descreve construções monumentais que continuam a desafiar a lógica humana até hoje. Essas grandes obras, aparentemente realizadas por povos antigos, continuam a intrigar estudiosos e arqueólogos, especialmente quando se considera a falta de tecnologias avançadas da época. A dúvida persiste: como essas civilizações, sem acesso a ferramentas modernas, conseguiram construir estruturas tão impressionantes e sofisticadas? Será que por trás dessas construções havia algum conhecimento ou influência superior, além da capacidade humana? Ou tudo não passa de uma realização extraordinária de engenhosidade e perseverança? No entanto, à medida que investigamos mais profundamente essas construções bíblicas, nos deparamos com enigmas que permanecem sem solução. A Torre de Babel é um dos maiores mistérios. A história registrada na Bíblia fala de uma ambição humana sem limites, o desejo de alcançar os céus e se tornar uma única nação, poderosa e unida. Logo após o dilúvio, a humanidade, que falava uma única língua, decidiu construir uma torre que tocasse o céu, desafiando os próprios limites da natureza. Essa tentativa de construção descomunal foi interrompida quando Deus, ao ver a determinação do povo, desceu e confundiu as suas línguas, espalhando-os por toda a terra. A construção foi abandonada e a cidade ficou conhecida como Babel. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel tenha sido inspirada por zigurates, que eram enormes templos escalonados da Mesopotâmia. Esses zigurates eram dedicados aos deuses e existiam em várias cidades da região, sendo um dos mais notáveis o Etemenanque em Babilônia, uma estrutura que possuía mais de 90 metros de altura. O historiador grego Heródoto descreveu no século V a.C. uma torre com uma base monumental e degraus que levavam ao topo, o que poderia muito bem corresponder à descrição bíblica da Torre de Babel. No entanto, o que aconteceu com essa torre? Teria sido destruída por um evento repentino, como o dilúvio ou um terremoto? Alguns acreditam que a destruição foi gradual, causada por invasões ou desastres naturais. Contudo, o desaparecimento abrupto da torre e sua história envolvendo a confusão de línguas continuam a ser um grande mistério. O Templo de Salomão, por outro lado, representa uma obra de fé e devoção. Construído no século X a.C. pelo rei Salomão, o templo foi projetado para ser a morada de Deus na terra, um lugar de adoração e um símbolo do poder e da aliança do povo de Israel com o Senhor. O templo foi descrito de forma detalhada na Bíblia, com sua estrutura adornada por materiais preciosos, como ouro, cedro do Líbano e pedras esculpidas. Além disso, o templo contava com um santuário interior, o Santo dos Santos, que abrigava a Arca da Aliança, uma relíquia sagrada que representava a presença de Deus. A construção do templo, embora complexa e grandiosa, foi viabilizada por uma aliança estratégica entre o rei Salomão e Irão, o rei fenício de Tiro, que forneceu os materiais e artesãos qualificados para a obra. Apesar de sua grandiosidade, o templo foi destruído em 586 a.C., quando o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor II, invadiu Jerusalém e levou os israelitas ao cativeiro. A destruição foi tão completa que, ao longo dos séculos seguintes, pouco restou do templo original. A questão intrigante é que, apesar de registros históricos e fontes bíblicas detalharem a construção, não há vestígios arqueológicos concretos que comprovem a existência do Templo de Salomão em seu formato original. Alguns acreditam que seus materiais podem ter sido saqueados ou reutilizados, enquanto outros sugerem que partes do templo estão enterradas sob a esplanada das mesquitas, onde atualmente se encontra a Cúpula da Rocha. No entanto, devido à importância religiosa do local para várias tradições, as escavações na área são extremamente limitadas. O que resta do Templo de Salomão é, então, uma questão de grande debate. Embora o segundo templo tenha sido reconstruído após o retorno do exílio babilônico e mais tarde expandido por Herodes no século I a.C., o primeiro templo, dedicado a Deus por Salomão, continua a ser um dos maiores mistérios da história bíblica. Sua grandeza e seu desaparecimento repentino levantam questionamentos sobre o significado da construção e da destruição. A relação entre a fé,
a política e a destruição do templo têm implicações profundas, não apenas para o povo de Israel, mas também para a compreensão do papel de Deus na história do mundo. Esses mistérios não são apenas questões de arqueologia e história, mas também questões de fé e simbolismo. Cada uma dessas construções bíblicas carrega significados profundos, não apenas sobre os feitos humanos, mas sobre a relação entre os seres humanos e o divino. A Torre de Babel, com sua busca pelo poder humano e pela unidade, e o Templo de Salomão, com sua dedicação à adoração e à presença de Deus, são exemplos de como as construções podem ser vistas não apenas como monumentos físicos, mas como reflexões do espírito humano e da sua busca por algo maior. Qual desses mistérios você acredita que um dia será resolvido? Será que algum dia encontraremos vestígios concretos da Torre de Babel ou do Templo de Salomão? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias com a gente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre esses e outros grandes mistérios bíblicos.